para fecharmos esse primeiro bloco de posicionamentos, um convidado especial, o presidente da FEBRABAN, o senhor Isaac Sidney. Por gentileza, senhor Isaac, a palavra é sua. Comparecer a esse evento num setor tão importante que tem laços de parcerias no setor bancário e no setor telefônico. Quero agradecer o convite na pessoa do Marcos Ferrari, que gentilmente fez chegar a nós essa oportunidade para que pudéssemos falar um pouco da nossa visão sobre questões importantes para o Brasil. Foi-nos lançado algumas questões para que pudéssemos sobre elas refletir e, portanto, eu vou me permitir fazê-lo aí nos 15 minutos que nos foram dados para que pudéssemos trazer algumas mensagens da nossa visão. O primeiro ponto é o que nosso setor espera, qual é a nossa visão em relação à economia e ao Brasil para o ano que se avizinha, o ano de 2023. E quais são os principais fatores de preocupação da indústria bancária? Então, eu começo a endereçar esse primeiro ponto da pauta que nos foi colocada. Na nossa visão, o ano que vem, o ano 2023, será muito desafiador. Isso tanto para a economia quanto para a indústria bancária. Essa afirmação, penso eu, não deveria ser algo tão surpreendente, sobretudo a essa altura, quando nós já passamos a metade do ano de 22 e, portanto, temos condições de termos uma avaliação, um diagnóstico um pouco mais preciso, ainda que possamos mudar de opinião a depender da conjuntura. O fato é que, ainda em meio a uma crise pandêmica que nos assola há 2 anos, o mundo teve de suportar recentemente a insanidade de uma guerra que há muito tempo não se via. Um cenário que está ainda trazendo consequências severas e que vem deteriorando de forma significativa o ambiente externo. Um dos efeitos desses 2 choques, eu estou me referindo à pandemia e à guerra, são as pressões contínuas e fortes em relação à inflação. As economias, portanto, vêm suportando as consequências gravosas da inflação, e o que nós estamos vendo são bancos centrais, mundo afora, iniciando ou até acelerando um processo agressivo de elevação das taxas de juros. E nós temos aí um enorme potencial, em razão dessa elevação das taxas de juros, um enorme potencial até mesmo para sufocar a economia global. Nós vivenciamos, nesses 2 anos, 2 movimentos muito antagônicos. Em relação à pandemia, o que nós vimos foram os países injetando estímulos consideráveis, estímulos fiscais e estímulos monetários, para fazer frente exatamente aos desafios que as economias enfrentavam com a paralisação da sociedade, com a paralisação da produção e do consumo. Então, esse foi o primeiro movimento, um movimento de forte injeção fiscal e monetária. E, mais recentemente, nós estamos vendo um segundo movimento em que os bancos centrais estão se vendo diante da necessidade de apertos monetários fortes para conter a inflação que está muito pressionada. Bom, o caso mais emblemático é o caso americano, do Fed, em que nós estamos vendo aí, pelas projeções do mercado, uma taxa de juros que pode se aproximar de 4% ao ano já no início de 23, né, conforme aí as projeções que nós estamos verificando. É uma elevação inédita quando nós olhamos para os últimos anos, e a grande questão, primeiro, é se essa elevação de juros
nos Estados Unidos vai ser suficiente para levar a inflação naquele país para a meta, uma meta de 2% até 2024. E a segunda questão que a gente precisa, de fato, analisar é o tamanho da desaceleração da economia americana. Já se fala, como o próprio ministro Guedes há pouco aqui mencionou, num quadro recessivo nos demais países. Isso, por si só, já seria suficiente para mostrar para nós, Brasil, a dimensão do enorme desafio que nós vamos enfrentar a partir do ano que vem. Portanto, ainda que esse cenário pior de recessão não venha a se concretizar, mesmo assim parece pouco provável que nós vamos contar com a ajuda externa para que o Brasil possa alavancar de forma substancial o seu crescimento. Para o Brasil crescer, nós vamos precisar de nós mesmos. Isso torna o quadro ainda mais desafiador. Primeiro, porque nós não somos uma ilha. Segundo, porque o Brasil, infelizmente, ele não costuma enfrentar de forma efetiva as razões verdadeiras dos nossos problemas estruturais. E nós estamos no ano eleitoral, portanto, 2023 será antecedido por um ano de disputas de eleições, onde não tem prevalecido a racionalidade, ao menos no debate, não é? Certo é que, além dos nossos problemas, que são problemas que nós estamos acostumados a vê-los, o Brasil também convive com um quadro mundial adverso de inflação elevada e de juros altos. Esse fato tende a tirar uma parcela importante do ímpeto do crescimento da economia que a gente tem visto nos últimos meses e nos últimos anos, digamos assim. Bom, apesar disso, a gente precisa reconhecer que o Banco Central brasileiro, de forma tempestiva, correta, enxergou esse quadro de inflação já há muito tempo e veio numa atuada forte de normalização da política monetária, levando a taxa Selic de 2% para 13,25% e já com uma sinalização de um aumento na próxima reunião do Copom. Nós estamos com uma inflação anual, portanto, com 2 dígitos. Isso, por si só, também traz consequências para as perspectivas dos agentes de mercado, embora a inflação já tenha, esperamos, chegado, de fato, ao seu pico. Bom, nós temos, portanto, aqui uma conjugação que poderíamos intitular de perversa. Por um lado, elevação de juros internos, e, de outro, um cenário internacional que não está nada favorável. A gente já está vendo, inclusive, uma redução das projeções do crescimento para o ano que vem. No início do ano, se falava em crescimento entre 1,5% a 2% para 23%, e agora já se fala em crescimento entre 0,5% e 1%. Claro que não é tão simples fazermos projeções agora. Em 2022, muitas projeções foram alteradas, e é importante que a gente possa analisar a conjuntura de tempo em tempo, não é? Bom, a sensação, de qualquer sorte, é que as forças que estão impulsionando o crescimento da nossa economia, a retomada da economia, atualmente, eu estou me referindo, por exemplo, ao fim do isolamento social, portanto, à volta da mobilidade, aos estímulos que são feitos pelo governo, como auxílio emergencial, Auxílio Brasil, FGTS, antecipação de 13º, tudo leva a crer que essas forças elas vão perder certo ímpeto, e isso tende a afetar as projeções de crescimento para 2023. Bom, do ponto de vista do cenário atual, eu creio que ajudaria muito a reduzir as incertezas se os candidatos que estão se colocando à disposição do Brasil pudessem debater mais as suas propostas e pudessem debater menos as suas ideologias. Seria muito mais útil para o Brasil se todos os candidatos eles pudessem expressar, expor um posicionamento que fosse capaz de esclarecer dúvidas, de explicitar de forma mais clara compromissos, suas propostas e suas alternativas. Será lamentável nós perdermos uma oportunidade única que a democracia ela oferece
para a discussão do futuro do Brasil, para a discussão das suas carências, dos seus objetivos, das suas prioridades e o caminho que, efetivamente, nós temos de trilhar. Eu cito aqui como exemplo a questão fiscal. Caso os candidatos a presidente especial se comprometam a preservar o equilíbrio fiscal e não venham a enveredar por caminhos, por soluções populistas e por caminhos que sabidamente já não funcionaram no passado, isso vai contribuir para aumentar a confiança sobre o país e será um vetor positivo de retomada do crescimento. Isso vai compensar, ao menos em parte, os fatores negativos que há pouco nós mencionamos, a exemplo dos juros altos e da inflação também elevada. Caso contrário, se a indicação dos candidatos for de uma irresponsabilidade fiscal e de reversão de uma agenda de reformas, isso vai aprofundar ainda mais, desde já, o cenário e a visão que os agentes de mercado têm e vai aumentar o temor quanto ao desempenho mais fraco da economia no futuro. Se isso acontecer, nós vamos chegar em 2023 com um cenário ainda mais complexo de pressões inflacionárias e de baixo crescimento, tudo isso se associando a incertezas e volatilidade. Portanto, eu coloco aqui numa situação condicional e a expectativa do setor bancário é que nós tenhamos um debate mais racional, que discuta propostas efetivas para o Brasil. Por outro lado, apesar dessas incertezas e dessas volatilidades, eleições trazem a perspectiva de retomada da agenda, sobretudo de agenda de reformas estruturais, para que o país possa efetivamente voltar a crescer de forma sustentada. Por que isso? Novos governos renovados, começam com capital político maior e um forte apoio popular para comandar uma agenda necessária de reformas. A nossa percepção é que o governo que vai se eleger em outubro, seja a reeleição ou uma nova eleição, retome a agenda de reformas estruturais. Isso é mandamental, isso é inafastável, não haverá alternativa para quem assumiu o comando do país a partir do próximo ano. Eu falo aqui sobre algumas reformas e quero focar na reforma tributária. Nós consideramos como a principal, como a mãe das reformas, no momento em que a economia brasileira precisa realmente voltar a crescer de forma sustentável. Eu vou falar também de algumas distorções que o modelo tributário brasileiro tem em relação ao mercado de crédito brasileiro. A gente precisa fazer uma discussão séria sobre a carga tributária que incide no crédito, sem retórica, sem essa fácil retórica que existe contra os bancos. A gente precisa debater qual é o modelo de crédito que o país quer para que nós possamos nos alavancar. Eu queria, rapidamente, antes, falar do papel dos bancos na pandemia. Os bancos injetaram 9 trilhões e 100 bilhões de reais em crédito nesses 2 anos de pandemia, basicamente entre março de 20 a abril de 2022. Quando nós comparamos, Ferrari, esses dados com 2019, a gente tem um crescimento do saldo da carteira de crédito e também de concessões próximo a 20%, numa comparação mensal com 2019. Portanto, crescemos em termos de concessão de saldo muito mais do que crescíamos quando nós estávamos antes do período da pandemia. O saldo da carteira já se aproxima de 5 trilhões, e isso já é um crescimento de 35% em relação a fevereiro de 2020. Já caminho para poder finalizar. A razão, a crédito PIB hoje está em 53%. No início da pandemia estava em 46%. Nós conseguimos atingir, em dezembro do ano passado, a um patamar recorde do saldo de crédito na proporção do produto interno bruto. O que esses números atestam? Que os bancos não viraram e não viram as costas para o Brasil. Mas muitos não hesitam em continuar criticando o setor bancário. Acho que faz parte, inclusive, de uma dialética salutar em relação aos pontos de vista. O crédito bancário, é verdade, eu quero deixar isso muito claro, funcionou como um muro de contenção na pandemia,
preservando empregos, preservando empresas, 9 trilhões, repito, de concessão, e agora tem funcionado como uma alavanca nesse processo de retomada. Nós estamos com um crescimento do crédito no saldo total da ordem de 16% numa comparação anual. É um crescimento muito forte. Bom, eu queria rapidamente agora mencionar um pouco sobre essa nossa percepção em relação a distorções que o mercado de crédito tem. Mas antes, acho que vale a pena falarmos um pouquinho sobre a questão da inadimplência. Um dos pontos que nos foi colocado, quais são as preocupações que o setor bancário tem neste ano e nos próximos anos. A tendência da inadimplência é que ela siga em deterioração. Nós estamos com inflação mais elevada, o poder de compra achatado, estamos com uma taxa Selic muito elevada, juros elevados. Isso tende, de fato, a levar a inadimplência para uma taxa maior, mas nós não estamos com projeções que vai se deteriorar de forma a perdermos o controle. A grande dúvida é se a taxa de inadimplência vai voltar para os níveis pré-pandemia ou se vai ficar um pouco acima do período que nós imaginávamos. Nós estávamos com uma taxa de inadimplência da ordem de 2,5% a 3%, isso em fevereiro de 2020, e nossos números estão mostrando algo um pouco acima dessas projeções. Bom, em relação à questão dos juros no Brasil, os juros bancários, por exemplo, são altos. Eu, como presidente da FEBRABAN, diria, sem hesitação, são altíssimos. Agora, a questão não é se são, mas por que são altos? E a gente precisa tocar nessa ferida. Para que tenham uma ideia, 80%, praticamente, eu estou falando aí de 4/5 do custo do crédito tem a ver com o custo da intermediação financeira. E nós temos uma cunha fiscal da ordem de 20% e temos aí custos da inadimplência que se aproximam de 40% em relação ao spread bancário. Além disso, na parte tributária, os bancos possuem a maior alíquota de CSLL. Nós temos 21% de alíquotas, todos os demais setores têm 9% de alíquota. Isso faz com que, de fato, o custo do crédito fique encarecido e também o spread bancário. A razão é simples. Aumentos de impostos faz com que haja efeitos danosos na economia, o crédito encarece mais, isso retrai o consumo, isso tem impacto direto nas linhas que são mais necessárias, como o financiamento imobiliário, o crédito consignado, o crédito de financiamento a veículo, o crédito rural e o capital de giro para as empresas. Bom, o que nós vamos fazer e pretendemos fazer em relação à reforma tributária? Nós esperamos que haja uma maior simetria, uma maior convergência da nossa alíquota da CSLL com a dos setores que exercem a mesma atividade, e nós vamos continuar determinados nesse sentido. Em relação ainda à questão tributária, eu só faço uma menção para dizer que é importante que nós possamos corrigir essas distorções. Seria legítimo que nós pudéssemos falar de uma carga tributária incidente sobre os bancos, mas eu estou me referindo à carga tributária incidente sobre o crédito, sobre as operações de crédito. Nós temos um custo muito elevado e nós precisamos enfrentar de forma estrutural quais são as causas do spread elevado. Portanto, reduzir a cunha fiscal, reduzir o custo de crédito, certamente vai ajudar a fomentar a eficiência e a produtividade dos setores, como, por exemplo, o setor de telecomunicações, e é também fundamental e decisivo para que nós possamos manter essa rota de crescimento. Eu finalizo tratando do ponto relacionado com a transformação digital. Eu queria, então, rapidamente tecer brevíssimos comentários sobre isso. Nosso setor investiu, em 2020, cerca de 20 bilhões de reais. Em 2021, nós investimos 30 bilhões, e agora, para 2022, nós temos uma projeção de investimentos nessa área de tecnologia de 35 bilhões de reais. Algo muito parecido com os números que foram há pouco mencionados aqui pelo setor de telecomunicações. Bom, nós estamos muito engajados nesse processo de transformação digital. A nossa indústria bancária ela está
bastante atenta a isso, para que tenhamos uma ideia. Hoje, 80% das transações bancárias são feitas pelos canais digitais. Isso é um dado significativo. Nós estamos observando uma queda muito forte em relação às operações bancárias nas agências e, portanto, nós estamos e vamos continuar engajados e sendo um setor de vanguarda em tecnologia, sobretudo tecnologia bancária. Está aí a chegada da tecnologia 5G, nossa expectativa é muito positiva e vemos, portanto, que essa parceria do setor bancário com o telecom vai, portanto, continuar prosperando. São projetos de grande impacto, de grande relevo, e nós vamos continuar nessa parceria. Temos frentes importantes, como o Pix, como o Open Finance, a moeda digital do Banco Central, e, portanto, essa interação é de suma importância entre os setores bancário e o setor de telecomunicações. Eu quero, com isso, agradecer, Ferrari, mais uma vez, pela oportunidade que foi dada ao setor bancário para que pudéssemos aqui participar desse evento, que é um marco também do ponto de vista daquilo que importa para efeito da eficiência, maior produtividade e competitividade do Brasil. Muito obrigado.